Meu nome é Caio. O último ato na diálise. O coração ou o rim? Como eu poderia saber que a vida, justamente no seu momento mais doce, me daria o golpe mais amargo? Eu sou Caio. Caio, que ao percorrer as estradas empoeiradas da cidade vizinha, deixou o coração em uma delas, no sorriso de Emília. O que vivíamos não era um capricho passageiro. Falávamos com os olhos, construíamos um lar com os nossos sonhos. Quando chegou a hora do serviço militar, eu carregava no peito o orgulho de servir a pátria e, ao mesmo tempo, a dor pesada de me separar de Emília. Mas havíamos prometido um ao outro, eu voltaria, ela esperaria. E assim foi. O serviço terminou, saí daquele portão ileso. Eu tinha um único objetivo, tornar Emília minha esposa legítima. Mas o destino havia escrito um roteiro bem diferente para mim. Pouco tempo depois de voltar do exército, comecei a sentir um cansaço estranho no corpo. Pensei que fosse apenas exaustão, da viagem, do serviço militar. Mas não passava. Meus olhos inchavam, minhas forças desapareciam. Corredores de hospital, exames, aquelas salas frias de médico. Até que a verdade caiu sobre mim como um tapa. Meus rins haviam falhado. Eu já não era mais o antigo Caio. Agora eu era um homem preso a uma máquina 3 vezes por semana. Um paciente de hemodiálise. O amor dentro de mim era mais forte do que a doença que corria nas minhas veias. Emília vai me amar assim mesmo, pensei. Quantas tempestades já enfrentamos, essa não vai nos derrubar. Reúne minha família e, cheios de esperança, fomos até a casa deles. Mas aquela porta não se fechou apenas para mim, ela se fechou para os meus sonhos. A família dela foi direta: não temos uma filha para entregar a um homem doente. Achei que o mundo tinha desabado sobre mim, mas a verdadeira ruína foi o silêncio de Emília. Aquela que eu esperava que me aceitasse em qualquer condição olhou nos meus olhos e disse: eu não consigo carregar esse fardo, Caio. Naquele instante, entendi que a doença não tinha levado apenas o meu corpo, tinha levado também a mulher que eu amava. Não demorou muito para a notícia chegar. Emília estava noiva de um homem rico, da cidade grande. Enquanto eu escutava o som frio da máquina de diálise, ela planejava uma nova vida nos braços de outro. Hoje, quando me olho no espelho, o que vejo não é apenas um corpo cansado, mas um homem com sonhos interrompidos, cuja lealdade foi testada pela doença, e que foi deixado completamente sozinho nessa prova. O meu amor coube entre máquinas e remédios, mas nunca conseguiu caber no coração dela. Lutar contra a doença já era difícil, mas descobri que o que realmente mata é aquela mágoa silenciosa dentro da gente. A cada hora preso à máquina, enquanto meu sangue era purificado, eu me perguntava por que minha alma ainda se sentia tão suja e pesada. E foi justamente em um desses dias que, ao encontrar na praça da cidade o homem urbano com quem Emília havia ficado noiva, o último resquício de paciência que restava em mim se despedaçou por completo. Numa tarde, tentando aliviar a dor da fístula no meu braço, fui até aquela velha ponte onde sempre nos encontrávamos. Eu sabia que a encontraria ali, talvez para um último adeus, talvez para gritar em seu rosto o incêndio que queimava dentro de mim. Ela estava encostada no corrimão da ponte, olhando para longe. Quando me viu, não encontrei mais aquele brilho antigo em seus olhos, apenas uma culpa profunda misturada com medo. Caio. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar descansando? Disse, com a voz trêmula. Um sorriso amargo se espalhou pelo meu rosto. Descansar? Emília, eu já enterrei minha alma. Que diferença faz se o corpo descansa? Soube que você colocou o anel. Dizem que ele é da cidade grande, rico, capaz de comprar aquelas lojas e andares que enfeitam seus sonhos. Ela abaixou a cabeça. Eu fui obrigada, Caio. Eu não conseguiria. Não poderia passar uma vida inteira entre hospitais e cheiro de remédios. Não podia sacrificar minha juventude ao lado de um rosto apagado. Naquele instante, uma dor atravessou meu peito. Pior do que qualquer sofrimento da diálise. Eu não te amei apenas enquanto eu era saudável, Emília. Eu te amei a cada segundo em que respirava. Quando estava de guarda no exército, me agarrava à vida dizendo: aguenta, Caio, Emília está te esperando. Quando meus rins falharam, pensei: não importa, o amor de Emília vai me manter vivo. Mas você não me amou, amou aquele mundo cor-de-rosa que eu construí para você. Você não tem o direito de me culpar, gritou de repente.
As lágrimas escorriam pelo rosto, mas pareciam mais um grito de libertação do que de arrependimento. Eu também quero viver. Quero viajar, me divertir, olhar para o futuro sem medo. Eu não posso acordar todos os dias pensando: o que vai acontecer hoje? Tirei do bolso o pequeno colar de prata que havia comprado para ela ao voltar do exército, mas que nunca tive coragem de entregar depois de descobrir minha doença. Coloquei-o na palma da mão dela. Sua pele estava gelada. Não tenha medo, Emília, sussurrei. Minha doença não é contagiosa. Mas essa sua falta de lealdade vai grudar na sua alma pelo resto da vida. Aquele homem rico pode te comprar tudo o que quiser, mas jamais vai olhar para você como eu olhei. Porque ele vê apenas a sua beleza, eu teria confiado a minha própria vida a você. Virei as costas. Afastei-me com passos lentos, cada vez mais pesados. Ela ficou ali, com o colar de prata na mão e a vida falsa que escolheu. Eu continuei indo àquela máquina 3 vezes por semana. Mas agora eu sabia, a diálise talvez limpasse meu sangue, mas nenhuma medicina seria capaz de apagar a profunda mancha da traição que ficou no meu coração. A vida, às vezes, fecha uma porta com violência, mas deixa escapar uma luz fina de um lugar inesperado. Depois da partida de Emília, para mim a estação passou a ser sempre inverno. Eu já não vivia, apenas sobrevivia. Entre sessões de diálise e um cansaço que nunca acabava, eu seguia em frente sem sonhos. Casar, construir um lar, tudo isso já tinha sido colocado numa prateleira alta demais para mim. Até que, naquela noite, minha mãe se aproximou e sentou-se à minha frente. Outra cidade, outra esperança. Ela contou que, por meio de um parente distante que morava em outra cidade, haviam encontrado uma moça. O nome dela era Elisa. A família enfrentava dificuldades financeiras, mas Elisa era conhecida pela sua educação, paciência e bondade. Meu filho, disse minha mãe, segurando minhas mãos, eu sei que você sofreu, sei que está doente. Mas você precisa de alguém que faça da sua dor a própria dor, que caminhe ao seu lado. Essa moça sabe de tudo, aceita sua doença. Você não poderia ao menos conhecê-la uma vez? De início, recusei. Eu sou um homem incompleto. Não tenho o direito de escurecer a vida de ninguém, respondi. Mas ao ver o olhar cheio de esperança do meu pai e as lágrimas nos olhos da minha mãe, cedi. Está bem, por vocês. Os preparativos do casamento aconteceram rapidamente. Quando vi Elisa pela primeira vez, não senti borboletas no estômago, não vou mentir. Meu coração ainda estava soterrado sob os escombros daquela antiga traição. Mas havia uma paz nos olhos dela, uma paz que descansava a alma de quem olhava. Na primeira noite em nossa casa, depois do casamento, eu me sentia envergonhado. Sentei-me à beira da cama e disse, Elisa, você conhece a minha situação. 3 dias por semana estou preso a uma máquina. Talvez eu nunca consiga te levar para viajar, nem te oferecer uma vida luxuosa como outros homens. Tenho medo de que você se arrependa de ter se casado comigo. Ela se aproximou e segurou minha mão com uma ternura que eu nunca havia conhecido. Caio, disse com uma voz suave, riqueza hoje existe, amanhã pode desaparecer. Saúde é uma prova de Deus. Eu não escolhi seus bens nem seu corpo forte, eu escolhi o seu coração honesto. Quando você se cansar, eu serei seu apoio. Quando você disser, acabou, eu serei sua esperança. Vamos carregar esse fardo juntos. Com o tempo, compreendi que o amor não é apenas andar de mãos dadas e sorrir. Amor é aquela sopa quente que Elisa preparava nas noites em que eu voltava exausto da diálise. Amor era ela sentada ao meu lado, sussurrando orações enquanto eu dormia. Enquanto Emília enxergou minha doença como um peso, e fugiu, Elisa acolheu esse peso como se fosse dela. A bondade incansável dela fortaleceu minha vontade de viver. Eu já não ia ao hospital arrastando os pés, porque sabia que havia alguém me esperando em casa, alguém que não me julgava, não jogava minhas limitações no meu rosto, apenas me amava exatamente como eu era. Talvez meus rins não funcionassem, mas, com a presença de Elisa, minha alma voltou a respirar. Descobri que o destino me libertou de um amor ingrato e, por meio dessa doença, me conduziu ao porto da verdadeira paz. Já havia se passado 1 ano desde que me casei com Elisa.
Esse ano me ensinou que a vida não se resume apenas à saúde, a verdadeira saúde está em ter a consciência em paz e um cônjuge fiel. Ainda assim, o processo de diálise cansava meu corpo a cada dia um pouco mais. Numa noite, voltei do hospital completamente exausto. Elisa se colocou diante de mim, segurou minhas mãos com força. Havia em seus olhos uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Caio, eu fiz os exames. Deu compatibilidade total. 9 em 9. Vou te doar um rim. Naquele instante, senti como se o mundo tivesse parado. Não, Elisa, disse com a voz trêmula. Você é muito jovem, e se algo acontecer com você? Eu não suportaria te perder também. Ela sorriu, e aquele rosto angelical aqueceu meu coração. Eu não te dou apenas um rim, Caio. Eu te dou a minha vida. Cure-se, para que tenhamos um futuro. Levante-se, para que esse amor não fique pela metade. Ao entrarmos para a cirurgia, nossas macas estavam lado a lado. Enquanto ela me olhava e acenava, eu pensava em quão grande era a dádiva que a vida me oferecia. Ao fechar os olhos, não havia espaço para a traição de Emília, nem para as dores do passado, só o sorriso sacrificado de Elisa permanecia comigo. A cirurgia foi um sucesso. Quando acordei, mais do que sentir o sangue correndo mais limpo e forte em minhas veias, senti o peso imenso da dívida de amor que carregava na alma. Elisa havia entregue uma parte da própria vida para me devolver a minha. Durante a recuperação, sentado à janela e observando a estrada da cidade, pensei em como o destino é estranho. Emília se foi porque amava apenas a minha versão saudável. Não queria caminhar comigo por toda a vida, queria apenas aparecer nos dias de sol. A doença chegou. À primeira vista, uma tragédia. Na verdade, um filtro que retirou da minha vida tudo o que era falso. Elisa chegou de uma cidade que eu nunca conheci, de um coração que eu jamais imaginei, e me ofereceu um sacrifício que eu nem sabia que existia. Murmurei para mim mesmo: quando Deus fecha uma porta, Ele abre 1000 outras. Se eu não tivesse adoecido, talvez tivesse vivido uma vida infeliz ao lado de uma mulher ingrata como Emília. Se eu não tivesse passado por essa dor, jamais teria encontrado um tesouro como Elisa. Certo dia, sentado no jardim com Elisa, uma notícia chegou da cidade. As coisas não iam bem para Emília e seu marido rico. Ela estava infeliz, havia voltado para a cidade e, ao saber da minha recuperação, se consumia de arrependimento. Ao ouvir isso, não senti ódio nem saudade, apenas uma gratidão profunda. Quando Elisa voltou com 2 xícaras de chá, olhei para ela com amor. Sabe, Elisa, antes eu perguntava, por que eu? Por causa dessa doença. Hoje eu pergunto, por que eu? De novo, por que Deus me escolheu para viver tanta bondade? Por que me concedeu você? Elisa apoiou a cabeça no meu ombro. Já não havia corredores de hospital nem o som das máquinas. Havia apenas uma única alma batendo em 2 corpos, e aquela linha fina e extraordinária do destino que nos uniu. No fim daquele túnel escuro que a vida preparou para mim, havia um sol tão brilhante que eu jamais poderia imaginar. Aquele pedaço de vida que Elisa me deu não fez florescer apenas o meu corpo, mas também o nosso futuro. Algum tempo depois da cirurgia, quando minha saúde já havia se restabelecido por completo, Elisa se aproximou de mim numa noite. Suas mãos tremiam, os olhos estavam marejados, mas ela sorria. Colocou um pequeno papel na palma da minha mão. Naquele instante, um homem que havia se agarrado à vida com um rim descobria que daria vida a outro ser. Caio, disse ela, dentro de mim está crescendo mais um pedaço da sua vida, e da minha também. Quando nosso primeiro filho nasceu, demos a ele o nome de Esperança. O tempo passou como água corrente, depois vieram mais 2 filhos. Hoje, as vozes das nossas 3 crianças ecoam pela casa e apagaram completamente o som frio das máquinas que um dia ouvi nos quartos de hospital. Sou pai de um lar barulhento, simples, mas cheio de paz. Emília? Ela ficou para trás, nas páginas empoeiradas do passado, como uma caridade que eu dei à vida. Aos amigos que me ouviram até aqui, talvez enfrentando agora uma dor parecida. Como protagonista desta história, deixo algumas palavras destiladas daquilo que vivi na pele. Conheçam as pessoas na doença, não na saúde. Quem te ama quando você sorri, está saudável e com dinheiro é sempre numeroso.
Mas o verdadeiro amigo e o verdadeiro cônjuge são aqueles que não soltam sua mão quando você está fraco num corredor de hospital. Afastem da vida de vocês quem os vê como um peso. Essas pessoas amam apenas a paisagem, não a tempestade. Até no aparente mal existe um bem escondido. Quando perdi meus rins, pensei, meu mundo acabou. Na verdade, aquela doença foi uma ponte que me afastou de uma mulher ingrata e me levou até Elisa, que me fez viver o paraíso ainda em vida. Não se revoltem imediatamente contra as coisas ruins. Às vezes, Deus tira algo das nossas mãos para nos dar algo muito melhor. Sacrifício é a única prova do amor verdadeiro. Amor não é apenas dizer, eu te amo. Amor é saber abrir mão do próprio conforto, da própria juventude, da própria vida quando necessário. Desconfiem do amor de quem nunca se sacrifica por vocês. Tenham paciência e sejam gratos. A noite mais escura é sempre a mais próxima do amanhecer. Se eu tivesse desistido nos dias de diálise, hoje não poderia acariciar a cabeça dos meus filhos. Aquele que concede a cura é o mesmo que concede a paciência. Nunca se esqueçam, quando uma porta se fecha, não se entristeçam, é porque uma porta ainda mais bonita está prestes a se abrir. Hoje, quando olho nos olhos de Elisa, não vejo o rim que perdi, vejo o mundo inteiro que ganhei. Para continuar acompanhando nossas histórias, inscreva-se no canal, curta e comente.